Lena fica nervosa ao saber que vai ter que entrar na água com o Duque, mas ele a provoca falando que terão que usar roupões. A água quente da fonte termal faz o coração de Lena palpitar. Com a ajuda do Duque Caiu, ela entra na água. Em seguida, ele pede a Lena que massageie seus ombros, e quanto mais ela o toca, mais nervoso ele fica. Ele oferece-se para massageá-la também, mas enquanto discutem isso, Lena escorrega e cai na água. Caiu agarra, e à medida que se estabilizam, percebem que estão muito próximos. Lena sente estranheza da situação e se afasta, mas Caiu segura sua mão e insiste em massageá-la. Enquanto ele a massageia, Lena sente borboletas no estômago. Quando ela diz que já é suficiente, Caiu imagina beijá-la antes de ser trazido de volta à realidade. Eles aliviam a tensão conversando e brincando sobre as habilidades de massagem do Duque, e ele afirma que esse serviço é exclusivo para ela. Enquanto isso, a rainha e seu marido têm uma conversa importante em seu quarto. A rainha está certa de que seu fim está próximo, pois quando as rainhas percebem que seu poder está diminuindo, elas têm apenas alguns anos antes de se transformarem em luz e desaparecerem. Normalmente, as rainhas já têm um sucessor muito antes disso acontecer, mas Fabian se sente culpada por não ter gerado uma filha para herdar seu lugar. Ela chora e se culpa por tudo, enquanto seu marido a consola, dizendo que não é culpa dela, mas sim da rainha anterior. Agora, como ela não tem herdeira, os sacerdotes estão sugerindo que ela case seu filho com Lidel e a torne rainha. No entanto, Fabian teme a garota e acredita que ela tem mais intenções. Ela escreveu uma carta para Caiu e espera uma resposta favorável. Enquanto isso, Caiu está na casa de sua mãe, a Grã-Duquesa Evelyn, tendo um emocionante reencontro após muitos anos. A Grã-Duquesa Evelyn está curiosa para saber se seu filho está interessado em alguém. Caiu nega, mas ela consegue ler facilmente sua expressão facial. Quando ela pressiona um pouco mais, Caiu menciona Lena, e agora a Grã-Duquesa Evelyn quer conhecê-la. Enquanto Evelyn conversa com Lena, ela diz a ela que seu filho tem estado solitário desde a infância e pede que ela cuide bem dele. Porém, Evelyn fica repentinamente exausta e adormece. Lena deseja poder aliviá-la de alguma forma e de repente começa a se sentir tonta e estranha antes de desmaiar. Então, um pássaro dourado feito de luz sai de Lena e voa diretamente para o coração de Evelyn. As duas mulheres dormem pacificamente. Depois de um tempo, Caiu entra para verificar como estão, e fica feliz ao vê-las assim. Ele pensa que sua mãe ficaria feliz se Lena se tornasse sua esposa e percebe que essa não é uma busca impossível. Ele também pensa sobre a possibilidade de Lena ter um filho com ele e sofrer da mesma doença de sua mãe, o que seria terrível para ambos. Theo continua com sua investigação sobre a mãe de Lena, Evelyn, e tem razões para acreditar que ela era uma nobre. Além disso, ele encontrou a parteira que ajudou no nascimento de Lena. A parteira antiga confirma que Evelyn estava grávida quando chegou a Kerouac e que, portanto, o barão Fidelia não era seu pai. No entanto, a parteira não gosta de Lena e afirma que ela mudou após a morte de sua mãe, causando muitos problemas para os aldeões. Enquanto discute com Theo, o investigador Harold percebe que Aileen poderia estar usando um nome falso e acredita que já coletaram informações suficientes aqui. No entanto, essas informações também são repassadas a Lidel por meio de um espião, e ela chama Elliot para perguntar sobre Lena. Elliot conta a ela sobre a mãe de Lena e sobre Theo e Sid. Lidel pede à sua criada, Maria, que vá ao castelo em Kerouac e traga Theo e Sid a ela, custe o que custar. Enquanto isso, Evelyn acorda no dia seguinte sentindo-se muito bem. Ela fica surpresa ao conseguir ficar de pé sem ajuda. Quando Damien entra em seu quarto, fica atônito ao vê-la em pé. Eles chamam o padre, que diz que isso é um milagre, pois o corpo de Evelyn agora está quase normal, e ela logo ficará saudável. Ao ouvir isso, Caiu começa a chorar espontaneamente, pois percebe que não precisará mais se preocupar com a morte de sua mãe. Ele começa a fazer planos para o futuro. No entanto, ao ir buscar Lena, ele a encontra desacordada, como se tivesse adoecido repentinamente. Ele começa a ouvir alucinações das vozes de pessoas que morreram devido a uma maldição, gritando que ele nunca será feliz. Caiu entra em pânico e chama um padre para cuidar dela. O padre explica que Lena estava apenas exausta, mas Caiu ainda está incerto. Ele se aproxima dela e a beija na bochecha, dizendo que ela o tirou das trevas. Ele queria beijá-la desde que ela comeu a sobremesa na frente dele e agora finalmente admite que gosta dela e sempre quer que ela esteja ao seu lado. Enquanto isso, Lidel visita Eudebra, onde é recebida pelo príncipe herdeiro Ragdril, que está claramente muito interessado nela.
Ela está lá para instigar Hagdril contra os sábios, os poderosos magos politicamente neutros que encontraram refúgio em seu reino. Ela também quer deixá-lo mais paranoico sobre seu irmão mais novo, que planeja tornar-se rei. Hagdril é facilmente convencido e fica furioso com seu irmão mais novo, enquanto Lidel o instiga, sugerindo que Rognak tinha o apoio dos Luavas e estava construindo seu poder. Ela o convence de que a família Santella o apoiará. Depois de cair na armadilha de Lidel, Hagdril pede a ela para cuidar desse problema. Lidel explica o plano, que envolve matar os sábios, pacíficos, por meio dos monstros controlados pela família Santella, e os cavaleiros reais chegarão tarde demais. O príncipe herdeiro gostou da ideia e, em seu estado de embriaguez, compartilha o plano com sua amante, Cassandra. No entanto, dois pombos na janela ouvem tudo, e um deles é um espião de Ers, o ancião da Vila dos Sábios. Ela acredita que todos os humanos no poder são iguais, mas agora que Santella se uniram ao príncipe herdeiro para prejudicá-los, os sábios devem pedir ajuda à família Luave. O filho de Ers, Dasher, se voluntária para ir ao encontro do duque. Embora o ancião esteja preocupado, ela o deixa partir porque ele é o mago mais forte da aldeia e possui o dom da previsão. Enquanto isso, Caio recebeu uma carta da rainha e planeja partir imediatamente para encontrá-la. Ele descobre que os Santella estavam tentando casar Lidel com o primeiro príncipe, e o plano deles era óbvio. Em seguida, ele vai contar a Lena que eles partirão para Arden no dia seguinte. Enquanto Lena corre para fazer as malas, Caio pergunta a ela se está realmente bem e não está se esforçando demais. Ela responde que está bem, mas não ousa contar a ele sobre o sonho romântico que teve com ele. Ela nem consegue olhar nos olhos dele, mas Caio está constantemente perto dela, fazendo perguntas que refletem sua preocupação. Finalmente, ele pergunta o que aconteceu entre ela e sua mãe. Lena responde que teve um sonho estranho sobre se transformar em um pássaro e voar para uma caverna escura e fria, que ela reparou. Depois disso, teve um sonho sobre Fidelius, e Caio pergunta se ela teve algum sonho com ele. Lena fica corada ao lembrar do beijo no sonho e entra em pânico, perguntando-se se também estava se apaixonando pela maldição do duque. Ela está preocupada que, se ele descobrir, a afastará. Decidindo agir friamente, ela afasta a mão dele quando ele tenta tocá-la, mas fica tão envergonhada que sai correndo do quarto, quase esbarrando em Jessie, a empregada, que pede a ela que mantenha em segredo a conversa sobre a maldição. No entanto, Caio está escondido atrás da parede ouvindo, e ele acredita que a razão pela qual Lena estava agindo friamente com ele era porque ela estava enojada com sua maldição. Ele mantém distância dela mesmo depois de chegarem a Arden, preocupado com o que acontecerá se Lena decidir deixá-lo. Em seguida, o investigador Harold relata a Caio o que ele descobriu ao investigar a mãe de Lena e informa sobre o caixão vazio. Ele sugere que isso só poderia ter sido feito por Lidel. Ele também menciona a empregada-chefe, Marvin, que foi muito rude, e Caio já ouviu muitas coisas ruins sobre ela de Sid. Caio está furioso, mas quando Caio entra em seu quarto, ele dispensa Harold e janta. Ele ainda está chateado com Lena por descobrir sobre sua maldição, e ela acredita que é porque ele não conseguiu passar muito tempo com sua mãe. Para animá-lo, ela pede para jantar com ele. Caio fica surpreso e feliz com suas palavras e lhe oferece o melhor corte de carne e compartilha seu caro vinho com ela. No entanto, Lena não está acostumada a isso e menciona que Marvin, a empregada-chefe, não a deixava beber vinho, já que ela era uma filha ilegítima. Enquanto conversam, Lena revela que estava economizando dinheiro para viajar um dia, mas quando seu casamento foi anunciado, a empregada-chefe levou esse sonho dela. Agora Caio está mais furioso do que nunca. Ele vai ao Palácio Real para se encontrar com a rainha, que fala com ele sobre seu dilema e agradece por sua lealdade, mesmo que ela não tenha mais poder suficiente para subjugar ele. No entanto, enquanto conversam, a rainha menciona Lena, e o duque pede a ela que lhe conceda um favor, nunca tentar tirá-la dele a qualquer custo. A rainha fica animada assim que ouve isso e pensa que o duque solitário finalmente encontrou um amor. Ela diz que gostaria de conhecer a garota durante o banquete da primavera. Caio também decidiu que, em vez de deixar as coisas ao acaso, ele a reivindicará como sua própria. Enquanto isso, em Kerouac, o novo barão expulsa a empregada Marvin devido às reclamações da família Luave. Enquanto ela chora junto ao portão, uma mulher suspeita se aproxima dela e a convida para trabalhar para a família Santella. Quando Lidel retorna à sua mansão após a viagem a Eudebra, ela reclama com sua empregada Maria sobre como o príncipe herdeiro foi sem vergonha. Ela pergunta sobre as ordens que deu,
E Maria responde que os trabalhadores da estrebaria já haviam se mudado para Luave, mas que encontrou a empregada-chefe, Marvin, que odiava Lena e sua mãe. Lidel sorri ao pensar que Lena era realmente uma fraqueza séria de sua inimiga, e então ela encarrega Maria de fazer algo a respeito, pois Maria também é a mestre da guilda de inteligência de um dos maiores guildas de espionagem do reino. Por outro lado, Caio está muito preocupado com Lena, e Gerard não entende por que o Duque está tão obcecado pela empregada. Gerard adverte Caio que Lidel também estava interessada na garota. Quando Lena entra com o chá, Caio diz a ela que Gerard estará ao seu lado no banquete da primavera por várias razões e o resto ele explicará quando Gerard sair. Gerard entende isso como um sinal para dar ao Duque alguma privacidade e sai. Caio diz a Lena que sua estreia na alta sociedade não será tão maravilhosa quanto ela espera, pois haverá ódio direcionado a ela por estar próxima dele. Caio aproveita este momento para admitir que estava mantendo sua maldição em segredo dela porque tinha medo de que ela o tratasse de maneira diferente, mas ela o assegura de que ainda o vê como o mesmo Duque. Entretanto, enquanto conversam, o jardineiro próximo a eles repentinamente se torna a vítima da maldição de Caio e se aproxima dele com tesouras afiadas, com ciúmes de Lena, atacando a garota apavorada. Caio consegue dominá-lo enquanto a garota foge. Mais tarde, ele descobre que ela ainda está aterrorizada com o incidente. Quando Caio se aproxima dela para perguntar se ela está bem, Lena dá um salto para trás e ele percebe que ela está com medo dele. No entanto, ela pega as suas mãos e diz que não tem medo dele. Lena admite que sente que esteve sob a influência de sua maldição por algum tempo e não disse nada porque tinha medo de que ele a mandasse embora. Enquanto Lena chora e diz que sempre quer estar com o Duque, ele fica arrepiado e a segura gentilmente, perguntando se ela se importaria se ele a beijasse. Ela fica tímida e Caio diz a ela que não vai tratá-la de maneira diferente. Se ela não quiser, pode se afastar dele, mas ela responde que o quer, e Caio a beija suavemente. Em seguida, ele a abraça gentilmente e pergunta o que ela sentiu quando estava sob a maldição. Lena responde que pensava nele, não queria que ele a deixasse, e desejava que eles se beijassem muito, tendo pensamentos impuros sobre ele. Caio sorri ao ver seu rubor enquanto ela fala a verdade. Então, ele diz a ela que ela não estava sob sua maldição, na verdade, estava apaixonada por ele. Ele continua dizendo que a ama também e que gostaria que ela estivesse ao seu lado. Ele a abraça, e Lena não pode acreditar que isso seja real, derramando lágrimas de felicidade. Eles vão juntos para o banquete da primavera, e as pessoas começam a fofocar sobre a mulher com o Duque Diabólico, perguntando por que ela não tem medo de sua maldição. Caio e Lena cumprimentam a rainha, e no momento em que ela vê o rosto da garota, Fabian fica tão surpresa que desce para vê-la de perto. Ambas as mulheres se veem pela primeira vez, mas se sentem bastante familiares. A rainha brinca um pouco com Caio e depois diz a Lena para aproveitar a festa. Lena é cercada por jovens nobres que querem conversar com ela, mas Gerard vem em seu socorro, dizendo que ela é sua acompanhante. Quando os nobres tentam dissuadi-lo, Lena fala por si mesma e segura o braço de Gerard, dizendo que eles deveriam se mudar para um lugar mais tranquilo. Caio fica feliz por Lena estar se comportando com audácia, mas então ele vê os dois e encara Gerard, já que Lena está segurando a mão dele. Ele fica com ciúmes, mas Gerard lhe diz que, se ele se comportar assim, Lena nunca será capaz de fazer amigos. Assim, ele a leva consigo para desfrutar da apresentação musical. Quando Gerard vai buscar algumas bebidas, Lidel se aproxima e senta-se ao lado de Lena, começando uma conversa casual. Ela tenta falar sobre Caio para obter informações de Lena, a quem ela acha que é uma garota cautelosa, mas ingênua. Lena se sente desconfortável com ela, mesmo quando tenta esquivar-se das perguntas de Lidel com respostas genéricas. No entanto, Gerard volta antes que Lidel possa fazer algo, e ele a afasta educadamente. De repente, uma garota tímida chamada Leslie Peregrine se aproxima de Lena e diz que também está fazendo sua estreia hoje, já que seu pai recebeu recentemente o título de nobre. Gerard fica desconfiado da garota, mas Lena quer conversar com ela em particular, e rapidamente se tornam amigas. Caio está observando-as de longe quando Rognak se aproxima dele com algumas notícias sobre a política de seu país. Ele estava ganhando o apoio de nobres ortodoxos, mas seu irmão estava exagerando muito, o que só podia significar que ele estava planejando algo grande. De volta à mansão Luava, Caio pergunta a Lena sobre sua experiência no banquete, e a conversa eventualmente chega ao fato de que ele sabe tocar piano. Ele diz que não toca piano desde que sua mãe ficou doente, mas ainda leva Lena até a sala de música e toca uma melodia incrível para ela. Como recompensa, ela lhe dá um beijo.
Os servos também estão felizes por ouvir a música. Arthur sente algo estranho quando um servo corre até ele e o informa que um jovem mago de Udebran está ali para falar com Caio. Arthur corre para encontrar um jovem cansado que deseja falar com o Duque pessoalmente e provar que realmente é um mago. Para demonstrar, ele cria uma grande ilusão de um jardim dentro do quarto, e Arthur pede que ele espere por um momento. Entretanto, Caio entra abruptamente na sala, liberando sua forte aura, furioso com alguém usando magia em sua casa. Em vez de ficar assustado, o jovem mago, Dashar, diz que é da Vila dos Sábios e que esta está em perigo, precisando da ajuda do Duque. Antes que Dashar possa explicar qualquer coisa, ele desmaia e acorda em um quarto de hóspedes com Caio, Lena e Arthur. Ele está ansioso para falar com o Duque em particular, mas percebe que não apenas o Duque está amaldiçoado, como sua criada também parece ter um poderoso selo ao seu redor. Caio envia Lena para fora do quarto, e Dashar diz que a família Santella se aliou ao príncipe herdeiro e está tentando destruir a Vila dos Sábios, usando uma multidão de monstros para isso. Caio entende que esta é uma chance de descobrir as más ações de seus inimigos de uma vez por todas e decide ajudar os magos. No entanto, Dashar não está satisfeito apenas com a ajuda de Caio, ele também deseja fazer um acordo com o Duque. Ele afirma que sabe que Caio deseja se livrar das 3 camadas de maldições em seu corpo e que ele pode vê-las com seu dom de previsão. A primeira é a maldição da sedução, a segunda fortalece a primeira quanto mais magia o hospedeiro usa e a última é a maldição que transforma o corpo de Caio uma vez que ele ultrapassa uma certa quantidade de magia. O Duque começa a suar, já que ninguém além de seu pai sabia sobre a terceira maldição. Dashar diz que não pode curá-lo completamente, mas pode reduzir o efeito da segunda maldição em 70%. Caio aceita o acordo. A Vila dos Sábios está se preparando para a batalha e o ancião Ish se pergunta se eles podem realmente se salvar dos monstros sem ajuda. Leonário e Margela chegaram à vila e sacrificaram alguns aldeões para convocar monstros e ordená-los a destruir a vila. Os monstros começam a destruir a Vila dos Sábios e matar os magos, mas então Caio chega na hora certa e diz a Ish para se abrigar com todos os outros no subsolo. Ele usa sua magia para se transformar parcialmente em um monstro e mata as bestas com as próprias mãos. Leonard fica horrorizado, mas o coração de Margela palpita ao ver um humano que pode se transformar em uma fera. No entanto, como sua missão está prestes a terminar, eles precisam partir. Na mansão Luava, Lena recebe um convite para o chá da tarde que sua nova amiga Leslie está organizando. Como Arthur diz que é sua escolha, ela decide ir. Leslie está igualmente empolgada em conhecê-la e quer apresentá-la a alguém que a ajudou muito, um homem de meia idade chamado Conde Albert VI, que acredita ser o pai de Lena. Lena fica chocada, e Leslie a deixa sozinha para conversar com Albert, que não hesita em chamá-la de filha sem confirmar nada. Ele diz que o nome real de sua mãe era Helena Arge e que ela era a única filha de uma família nobre que agora caiu em desgraça. A mãe de Lena havia dito a ela que seu nome real era Ayla, mas o homem tem seu retrato e uma nota escrita à mão, e ela não consegue decidir se confia em Albert ou não. Ele diz que a viu no baile de primavera e tentou entrar em contato com ela várias vezes, mas o Duque de Luave não permitiu o contato porque ele era um nobre branco, então ele teve que pedir ajuda a Leslie. Lena não acredita imediatamente em sua história, e ele sugere que eles vão à casa de sua avó materna para provar a verdade. Ela ainda está cética, mas a ideia de ter uma família atenta, e ela diz que vai perguntar ao mordomo sobre isso. Arthur tenta manipulá-la para fazer com que ela pense que a família Luave está controlando sua vida, mas no final ele pede a ela que mantenha esse fato em segredo por enquanto. Lena decide investigar mais profundamente antes de falar com Caio sobre isso e tomar qualquer ação. Caio está na Vila dos Sábios, e depois de derrotar os monstros, Dashar está desfazendo a maldição sobre ele. Eles discutem qualquer suspeito que poderia tê-lo amaldiçoado, e Caio responde que seu pai verificou todos os lugares, exceto a família Santella. Dashar acredita que eles podem estar por trás dessa maldição, que foi construída ao longo de várias gerações. Em seguida, Caio se prepara para voltar para sua casa, e Dashar lhe diz que Lena tem um selo mais poderoso do que sua maldição. Ele diz que o selo era tão poderoso que ele não conseguia ver o que estava escondendo, mas que estava prestes a se romper em breve. Caio agradece pelas informações e parte da Vila dos Sábios, esperando manter boas relações com eles. Ele pensa sobre o selo de Lena e diz que, não importa o que ele esteja escondendo, ele ainda a amará como antes. Na mansão Santella, Leon acidentalmente ouve seu pai e sua irmã planejando ataques aos monstros na Vila dos Sábios e como Caio os derrotou. Eles até conspiram para matar Rognak e tirar proveito das mudanças corporais de Caio.
Leon fica chocado e começa a questionar seu orgulho por ser um Santella após ouvir seu pai e sua irmã planejando tomar o reino semeando o caos. Ele enfrenta uma crise de identidade. Os Santella iniciam seu plano maligno enviando monstros atrás de Rognak, mas seu cocheiro, que na verdade é Damian disfarçado, o protege. Damian estava atuando como guarda-costas de Rognak porque Kail esperava que sua vida estivesse em perigo. No entanto, mesmo após o primeiro fracasso, Lyra não pretende desistir. Ela tem uma arma em seu arsenal, uma sacerdotisa de cabelos prateados e olhos roxos. Quando Kail volta para sua mansão, ele descobre que um homem afirmando ser o pai de Lena apareceu e está planejando incluí-la em seu registro familiar. Arthur suspeita que isso seja algum tipo de golpe, e Kail deixa a investigação a cargo dele enquanto ele participa de uma reunião de emergência convocada pela rainha. Na reunião, as pessoas discutem o recente ataque a Rognak e acreditam que seja hora de a rainha aceitar Lyra como sua sucessora. No entanto, a rainha deseja falar sobre seus erros primeiro. Ela revela que, quando nasceu, também tinha uma irmã gêmea e que o poder da rainha foi dividido entre elas. Sua mãe ordenou que a irmã mais fraca fosse mantida em um local separado e que sua existência fosse escondida do mundo. A irmã gêmea se chamava Ala e permaneceu em um lugar separado por 20 anos, embora as duas ainda fossem próximas. A mãe delas ignorava completamente Ayla, chegando a dizer que ninguém com esse nome existia. Além disso, outra pessoa importante para a rainha era Rafael, o cavaleiro que a protegia e amava. Quando Lidel se recusou a obedecer à rainha Fabian pela primeira vez, a mãe dela ordenou que Ayla fosse morta para que o poder da rainha pudesse retornar a Fabian. Fabian ficou chocada ao ouvir isso e contou a Rafael sobre o plano de sua mãe, e ele imediatamente levou Ayla embora e morreu enquanto a protegia. Isaac, o chefe dos assassinos que perseguiu Ayla naquele dia, conta a história de como a encontrou sozinha em uma pequena cabana depois de matar Rafael. Ele percebeu que a princesa estava grávida e deduziu que Rafael era o pai. Com pena dela, ele decidiu proteger Ayla e seu filho, mentindo para seus homens e dizendo a ela para ir para o sul de Kerouac, onde poderia se esconder com segurança. Agora, a rainha ordena que os homens reunidos na reunião encontrem a garota com sangue real, pois ela será a próxima rainha de Logos.